Colocando aqui como advogado de Deus. Daí você me pergunta, por que advogado de Deus? Porque tem um vídeo na internet onde os judeus, o povo escolhido, julgam Deus e o condenam por omissão na Segunda Guerra Mundial. Como ele de feitos maravilhosos, de deixarem David Copperfield boquiaberto e invejoso, como ele que fez o povo escolhido passar pelo deserto sem sentir fome, sede, como ele que abriu o Mar Vermelho, como ele que transformou até aquela bobinha numa estátua de sal, de mágicas maravilhosas, de feitos grandiosos, não fez absolutamente nada quando o povo judeu precisou e muito dele com aquela corja do Hitler na Segunda Guerra. Por que ele se omitiu? Essa é uma pergunta que me perseguiu durante a vida toda. Eu estudei em colégio católico. Eu me lembro que com 12, 13 anos perguntei para um padre, já velhinho, com a senha na mão, perguntei para o padre, padre, por que Deus não fez nada na Segunda Guerra? Ele foi direto. Ele falou, menino, porque os judeus não aceitaram Jesus como Messias. É a resposta de todos eles, inclusive de pastores também. Mas é uma mentira deslavada, porque lá tinham cristãos, tinham judeus convertidos ao cristianismo, é mentira. Eu não respondi para o padre que não tinha nem argumento para dialogar com ele, muito menos para retrucar uma resposta tão incisiva, tão direta. Mas ele mentiu. Hoje o padre não está nem aí mais, deve ter morrido há uns 30 anos atrás, mas eu digo para o senhor padre, o senhor mentiu. A reencarnação sempre foi um tema muito conflitante dentro de uma Bíblia tão conflitante. Você pega o Gênesis, você vê lá que o homem nasceu antes das plantas e depois, num outro versículo seguinte, diz que as plantas nasceram antes que os homens. Então você se perde um pouco nesses problemas bíblicos, talvez de tradução, talvez de interpretação, sabe-se lá do quê. Mas a reencarnação foi extirpada da Bíblia por ordem do imperador Justiniano. Daí você me pergunta por quê? Porque Justiniano foi casado com uma ex-cortesã, uma prostituta, uma garota de programa como essas que você vê em capa de revista, acha que é uma estrela, mas faz programa também, depende da verba. E essa ex-cortesã casou com Justiniano, a tal da Teodora, e ela foi aborrecida a vida toda por umas 500 prostitutas que vagavam lá pela região e que a viviam incomodando, dizendo, tá vendo aquela casada com o imperador? Aquela lá foi uma de nós. Isso incomodava a Teodora num grau que da noite para o dia ela sumiu com as 500 prostitutas, assassinou todas as mulheres que faziam prostituição naquelas ruas. O povo, sabendo disso, começou a condenar a Teodora. Ah, Teodora, agora você vai reencarnar 500 vezes e vai pagar 500 vezes os pecados por ter eliminado essas 500 prostitutas. Porque o povo, na época, tinha essa noção de reencarnação, era um povo reencarnacionista. Ok. Teodora chegou no ouvido do Justiniano à noite e falou, Justiniano, o próximo concílio da Igreja de Roma, você obriga lá os bispos, os religiosos, a tirarem a reencarnação da Bíblia. E ela foi tirada. E ela foi extirpada da Bíblia. Mas como não existe crime perfeito, deixaram rastros. Todo crime deixa rastros. E algumas passagens da Bíblia deixam claro o pensamento reencarnacionista que eles tinham. Uma, quando perguntam para o João Batista se ele era o profeta Elias. Ninguém pergunta isso à toa, se não tem noção de reencarnação, que as pessoas voltam em outros corpos, com outros nomes. Uma outra passagem que fica clara a reencarnação é quando um dos discípulos pergunta a Jesus, no caso desse menino cego, quem pecou? Foi ele ou foram seus pais? Evidentemente que o menino cego, mal nascido, não é? Mal tinha acabado de nascer, nasceu cego, não tinha pecado. Então era um pecado da outra vida. Então eles eram reencarnacionistas. Os judeus antigos eram reencarnacionistas. Então o que aconteceu foi que a reencarnação foi extirpada. Não existe nem a palavra reencarnação na Bíblia. Procure, você não vai achar. Mas o que isso tem a ver com o advogado de Deus e com a defesa de Deus no caso da Segunda Guerra? Tem tudo a ver. Por quê? Porque só a reencarnação absolve Deus.
de não ter movido uma palha na Segunda Guerra. Eu fiquei pensando e cheguei à conclusão que aqueles judeus que passaram todas aquelas mazelas com o nazismo, tratados como lixo, cheio de piolhos, doenças, todos nus, jogados em prateleiras como objetos velhos, foram terríveis assassinos e criminosos em vidas anteriores. Você pode falar, esse cara ficou louco, está maluco. Eu também achei no começo tendo essa opinião. Mas aí, recentemente, vi um depoimento de um rabino, veja só, um rabino de Israel, na época com 79 anos, hoje já octogenário, e esse rabino falava a mesma coisa, que esses judeus que passaram todas aquelas mazelas com Hitler e sua trupe eram culpados ao extremo, eram assassinos em potencial, eram criminosos e estavam lá pagando seus pecados. Por isso, a reencarnação absolve Deus. Deus não é amor, nunca foi amor. Deus é, antes de tudo, justiça. Fez, pagou. Fez, pagou. Fez, pagou. Independente de quem seja. Então, aqueles judeus estavam pagando os seus pecados lá com Hitler na Segunda Guerra. 6 milhões de judeus. A mesma opinião minha, a opinião do rabino de 79 anos. E por que isso absolve Deus? Muito fácil. Porque Deus não pode mover uma palha. A lei tem que se cumprir. A lei de causa e efeito, fez, pagou. Essa lei tem que ser cumprida. Ele não pode mexer por mais que doa, por mais que o machuque. Por isso, Deus é inocente e é absolvido de não ter movido uma palha na Segunda Guerra Mundial. De não ter ajudado o povo escolhido, o seu xodó, não é? Fica aí, então, a absolvição do advogado de Deus. Se você quiser acreditar, muito que bem. Se você não quiser acreditar, procure, como eu procurei, uma outra explicação. E, fatalmente, você, como eu, não vai encontrar.